Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um soprador térmico usando sucatas, como essa aqui, resistência de secador de cabelo. O soprador aqui também, que é daqueles usados também no secador de cabelo. Para fazer a alimentação desse soprador aqui, eu vou usar um transformadorzinho retirado do microsystem. E para colocar a resistência, fazer o corpo dele, eu vou usar esse aqui, que era o corpo de uma estação de solda, tá pessoal? Isso aqui era uma estação de solda que queimou a resistência, e o painelzinho onde tinha os controles dele, queimou, não prestou mais. Então eu vou usar esse corpo aqui para fazer esse soprador térmico aqui. Eu poderia fazer essa resistência aqui, ela encandecer bastante, para fazer no próprio secador de cabelo. Só que como o secador de cabelo, o corpo dele é de plástico, ele não aguentaria, se essa resistência encandecesse bastante a ponto de ficar vermelho, incandescente, o corpo ali do secador de cabelo não aguentaria, derreteria. Então não dá certo para fazer o soprador térmico com o secador de cabelo diretamente. Então eu vou tentar cortar metade desse materialzinho aqui, que é próprio, usado para suportar altas temperaturas. Eu vou cortar uma espessura aqui de colocar aqui dentro desse canudinho aqui, que era da estação de solda. Cortar dessa forma aqui e usar a própria resistência. Eu vou enrolar novamente com ele mais curtinho, Claro que aqui, são duas resistências, que você vê que o secador de cabelo ele tem duas potências, Aqui é porque são duas resistências. Eu tenho o começo, tem o meio, que tem até um jump aqui, e tem o final. Então quando ele liga desse começo aqui ao meio, o secador fica bem potente, porque ele acende só uma resistência, Ele fica com o ar mais quente. E quando liga do começo ao final aqui, aí ele fica menos quente, porque usa toda a resistência aqui. Então é mais material para esquentar, por isso que é aquecimento, por isso que tem duas potências ali no secador de cabelo, Então eu vou utilizar, como eu quero que ele esquente bastante, que é para um soprador térmico, eu vou usar só uma da resistência. Então quando eu encurtar aqui, cortar aqui, para ficar bem fininho, para poder ele caber dentro desse canudinho de ferro aqui, aí eu vou usar uma das resistências, enrolar novamente aqui e fazer a adaptação para colocar aqui dentro aqui, para ele encandecer. Aí daí eu vou fazer a adaptação com esse aqui, esse soprador do secador de cabelo, que ele é mais potente que o da estação de solda. Era esse aqui, só que é muito fraquinho o vento dele. Quando sopra aqui é muito pouquinho o vento que sai aqui. Então para o soprador térmico, como a resistência vai encandecer bastante, é preciso que o vento seja bem forte. Então por isso eu vou utilizar esse aqui, que ele é mais potente. Eu vou colocar nessa fontezinha aqui, Tem essa fonte aqui, ela sai 12 volts e pode usar 24 volts. Eu vou usar 12 volts aqui, para ver a zoada aqui, para ver como ele acende ou como ele liga. Tem essa potência mais fraca, em 12 volts, e tem essa aqui a mais forte, que é usando o 12 mais 12, dá 24. Bem potente, pessoal? Então eu vou iniciar por isso aqui agora, desmontando, para eu recortar ele. Eu vou cortar a metade para poder enrolar novamente. Pessoal, como eu falei, duas resistências, aí é uma e aqui é outra. Eu vou usar só uma delas. Essa resistência aqui, pessoal, ela tem que ser ela é ligada diretamente no 127 volts ou 220 volts, mas ela é ligada em série com o sopradorzinho aqui, para ele poder dar a potência certa ali e não queimar a resistência, Então, como eu quero ligar individual, vou ligar o soprador individual da resistência, eu vou ter que colocar um controlador de potência, um controlador de corrente,
regulador de corrente para poder ele não queimar, porque não, se eu ligar essa resistência aqui diretamente no 127 volts, que é a tensão da minha cidade aqui, ele vai queimar, ele vai encandecer bastante de uma vez e vai queimar de uma vez. Então eu vou colocar um regulador de corrente, né, esses que eu faço aqui no canal, para regular a corrente e eu poder controlar a potência dele ali. Já tá aqui a resistência que eu vou usar. As duas são do mesmo tamanho. Agora eu vou cortar ele aqui na espessura, né? Eu já marquei aqui mais ou menos o tamanho que vai caber aqui dentro. Então eu vou cortar esse materialzinho aqui para poder enrolar ele novamente. Mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó, vai dar para ajustar. E aqui não fica folgado. Aqui para quando eu passar a resistência aqui, ó, quando eu enrolar a molazinha aqui por cima aqui, aí essa resistência não ter contato com esse corpo metal aqui, aí eu tenho que fazer mais ou menos como estava aqui antes, ó, fazer umas cavazinhas para poder a molazinha passar por dentro, que isso aqui vai ficar topando no corpo metálico, mas a resistência não vai topar, né? Esse aqui não é um material condutivo, então ele não vai passar a condução da resistência para esse corpo metálico aqui, então não vai ter problema de ter curto-circuito. Então eu vou fazer um pequenos vou lixar aqui com um material fininho, só a conta de eu colocar a resistência aqui, ó. Vou enrolando a resistência e vai passando por dentro, igual tava esses materialzinhos aqui, ó. Aqui eu vou tentar me basear pelo outro e fazer os cortes certinho aqui. Beleza, eu marquei aqui como vamos fazer. Agora eu vou usar um cortador de unha para ir fazendo, né, esses cortes aqui, ó, no material. Olha aí, pessoal, como ficou. Agora eu vou colocar a resistência, né, aqui. Para aprontar ela aqui, eu vou usar um pedacinho de fio aqui, ó. Pode ser o fio esmaltado também, mas eu vou usar esse aqui. Então eu vou pegar a ponta dele aqui, ó. Pontinha do arame da resistência e enrolar dessa forma aqui, ó. Aí para ficar mais seguro aqui, eu entorto ele um pouquinho assim, ó, e dou um apertozinho nele aqui. Beleza. Vou esticar um pouco assim, pessoal, dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar ele por dentro desse, entre uma vaga dessa aqui, ó, do X. Aí eu vou colocar um espaguete desse aqui, ó. Tem um retrátil próprio isso aqui mesmo, para suportar as temperaturas. Isso aqui é feito tipo aquelas fibras de vidro, né? Isso aqui pode até pegar fogo em cima. Então eu vou colocar aqui dessa forma aqui, ó, para proteger essa parte aqui que tá desprotegida.
Que eu vou colocar ele dessa forma aqui no meio do X. E a mola da resistência vai passar por cima dele aqui, ó. Vai enrolar por cima aqui. Aí para não ter perigo desse fio pegar na resistência aqui, eu fiz dessa forma aqui, ó. Beleza. Vou pegar aqui agora aqui, ó. Dessa forma, subo ele aqui. Passo no primeiro cortezinho aqui, ó. Beleza. Aí eu vou enrolando aqui, ó, sem esticar. Olha aí, pessoal. Terminei de enrolar aqui, ó. Você vê que iniciou por esse fio aqui na ponta, né? Eu enrolei a molazinha aqui. Aqui, ó, o finalzinho dela aqui, ó. Aqui é o finalzinho dela. Aí eu furei um buraquinho aqui nessa plaquinha aqui, ó. Aí eu botei aqui. Aí aqui eu vou enrolar o outro fio, ó. Passei a outra fase dele aqui, ó. Eu enrolo aqui na ponta do fiozinho da resistência. Vou enrolar aqui e colocar outro espaguetezinho desse para isolar, né? Não pode deixar ele topar aqui nas outras. É nesse lado aqui que tem um metalzinho aqui, ó, que ele essa cruzinha aqui, esse cruzetinho aqui ajuda a fixar esse materialzinho aqui para ele não abrir e fechar, ó. Vai ficar assim. Então eu vou ligar agora a ponta do fio aqui. Vou ligar aqui e já mostro pra vocês. Terminei de colocar aqui, ó. Liguei aqui a pontinha do fio na pontinha da resistência lá. Ó. Você viu onde termina aqui, ó. Tá descendo. Entrou no buraquinho lá. Liguei na pontinha lá, ó. Tá bom, é importante apertar bem apertadinho. Agora, como eu falei, eu vou colocar outro espaguetezinho desse. Que é para esse fio aqui, ó, como ele tá, o fio de cobre aqui, como ele tá exposto aqui, ó, ele não topar nesse ferrinho aqui, ó, essa cruzetinha de ferro, porque essa cruzetinha de ferro ela vai ficar tocando no corpo metal desse, onde vai ser o cano aqui, que a resistência vai ficar dentro. Tá, eu tô colocando esse espaguete aqui, ó, para proteger, ó. Coloca até lá na ponta, que ele não vai deixar ele tocar aqui, beleza? Aí para ele não ficar se mexendo pra lá e pra cá, correr o risco de quebrar, pra ele ficar bem firmezinho. Agora eu vou colocar outro espaguete, um pouco mais largo, um pouco mais grosso, um pouquinho, pra segurar os dois lá. Esse aqui é um espaguete também próprio para altas temperaturas, tá? Eu vou colocar dessa vez eu vou colocar os dois fios juntos. Entrou um. Tem que fazer os dois entrar nesse espaguete aqui, ó. Quero que os dois entrem nele. Ser com calma mesmo. Prontinho, pessoal. Aqui tá no jeito. Agora eu vou ligar ele. Você vê que tá um pouco meio enviesado as bordazinhas dele aqui, as molas, meio desincerta. Meio trepado na outra vez. Aí eu vou ligar ele na energia, né? Pra ele encandecer, pra eu dar uma ajustadazinha neles aqui. Que depois que ela tiver incandescente, do jeito que a gente colocar, ela fica. Ela vai ficar bem firmezinha. Do jeito que colocar ela estando quente, né? Assim ela estando do jeito que tá aqui fria, a gente coloca no lugar e ela volta de novo, porque tá duro, né? Mas quando ela tá incandescente, aí eu vou organizar ela no lugarzinho, né? Aí do jeito que a gente deixar ela, como ela tá incandescida, tá quente, aí fica mole o material material aqui da resistência. Aí do jeito que a gente colocar ela fica. Eu vou dar uma ajustadazinha nela aqui agora. Vou fazer a ligação aqui para poder eu testar ela antes de colocar aqui no canudinho aqui, ó. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, essa aqui eu tô preparando para 127 volts, que é a tensão daqui da minha cidade, tá?
para 220 volts, teria que ser, né, feito com a resistência própria para 220 volts, que seria o dobro desse tamanho, né, 2 vezes esse tamanho aqui de resistência. Agora eu vou colocar, ó, vou usar esse dimmer aqui. Esse dimmer aqui eu ensino como fazer no canal, caso alguém tenha interesse. Quem não conhece ainda o canal aqui, que tem interesse de fazer esse regulador de corrente aqui, tá pessoal, esse dimmer caseiro, tem o passo a passo aí como fazer. Tem várias formas de montar esse dimmer aqui, tá? Tem uma playlist aí só de como fazer regulador de corrente aí. É esse dimmer caseiro, tá pessoal? Então eu vou usar ele aqui em série com a minha resistência aqui, ó. Uma das pernas aqui do regulador, eu vou ligar em uma das pernas aqui, né? Aí aqui eu vou ligar duas na corrente lá da minha energia aqui, ó. Vou ligar na tomada. Eu vou ligar aqui agora. O reguladorzinho. Aí aqui eu coloco um que vem diretamente da resistência, né? E outro que vem do regulador. Os dois vai para tomada aqui agora. Vou usar essa tomada aqui com esse cabinho aqui, jacaré, para facilitar. Isso aqui eu coloco na tomada. Esses dois eu vou ligar aqui. Ligo aqui. Por enquanto só para fazer o teste na instalação ali. E o outro aqui, ó. Aí o outro eu vou ligar na tomada para nós fazer o teste aqui para ele encandecer. Vou começar a ajustar ele aqui agora, pessoal. Bem devagarzinho para ele não queimar, tá? Enquanto ele vai incandescendo, pessoal, eu vou começar a ajeitar as molas dele. Começou a encandecer, ó. Não vou botar todo por enquanto. No comecinho é normal, porque ele vai queimar o material, né? Queimar a resina que tá no material. Aí ele fumaça um pouco, depois fica normal. Quando ele esquentar totalmente, queimar esse material, queimar a resina que fica no material do espaguete aqui, aí fica normal. Ó. Aí eu vou dar uma ajustadinha aqui, pessoal, em todas as molas dele aqui. Depois eu mostro pra vocês ele completo aí. Vou ajeitar todas elas aqui, deixar certinha. Aí depois é que eu posso encandecer ele totalmente, ficar vermelho, para poder eu colocar lá no nosso material lá. O notinho aqui já tá ficando bem incandescente. Mas por enquanto eu não vou encandecer totalmente, porque vou ajustar a mola primeiro, para poder não tocar uma na outra. Beleza? Depois nós volta aí. Aqui, pessoal, ó, eu fiz um ajuste no diâmetro da mola aqui, ó, da resistência, porque ele tava muito grossa. E aí, por ele estar muito grossa, ele tava muito próxima, uma camada uma da outra, né? Ficar muito próximo e também muito alto, para talvez ia pegar aqui na beirada do caniço aqui, ó, onde eu vou colocar ela dentro aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu peguei a mola, é a mesma, tá? São duas resistências, como vocês viram. Ela é aqui que é muito grossa, eu estiquei dessa forma aqui, ó. Estiquei ela. Peguei um pedaço de fio rígido, né, fio de cobre esmaltado, 15 AWG desse diâmetro aqui, e peguei e fui fazendo isso aqui, ó, enrolando dessa forma aqui, ó. E aí eu adquiri uma mola mais fina para eu poder colocar lá, pessoal. Que ela estando mais fina assim, ela fica mais firme, ó. Vai ver que essa grossa aqui, ó, a grossura que ela era antes, né? E aí a espessura que ela ficou agora, ó, ficou mais fininha, ó. E ela estando mais firme assim, ela fica mais firme para eu colocar lá e mais organizadinha, tá, pessoal? Então o que eu fiz aqui foi só isso, né? É a mesma resistência, o mesmo tamanho, né? O mesmo diâmetro de resistência. O que eu mudei foi o diâmetro da mola aqui, ó, tá? Ela era grossa assim, e eu deixei ela assim fininha assim, ó. Aí eu coloquei aqui, ficou mais organizadinho, ó. Ficou mais separadazinha uma da outra, para não ter perigo aí quando ela encandece, ela amolece um pouco, e se ela descer um pouco, vai não pegar na outra, tá? Então ficou muito melhor. Vou testar para vocês verem aqui agora. Deixa eu ligar na rede aqui. Eu vou ajustando aqui, ó. Não vou botar nem tudo, pessoal, que eu tenho medo dela queimar. É bom a gente botar a potência total dela,
quando tá com a ventoinha ligada nela, soprando, né? Que aí, ao tempo que ela vai aquecendo bastante, a ventoinha tá soprando o calor, então ao mesmo tempo o vento tá tirando, dissipando o calor dela ali. Então ela pode manter com a temperatura total dela, né? Mas enquanto o vento da ventoinha não tá soprando na resistência, não é bom colocar toda a potência, senão ela chega a queimar. Aí, como vocês podem ver, ó, show de bola, pessoal. Agora é só encaixar ela dentro. Deixa eu ligar aqui. Agora eu vou só colocar ela aqui dentro, aqui, ó, do caniço aqui. O ideal, pessoal, é que se tivesse, né, aquele material, tem um materialzinho igual isso aqui, né, próprio para cobrir a resistência, assim, ó. O ideal é que tivesse para reforçar, né, para não ter perigo dessa resistência ter contato com esse corpo metálico aqui, tá? Mas aí, como eu não tenho, eu já fiz os cálculos aqui, né, vai dar de eu usar assim mesmo, ele não vai peitar, tá, pessoal? Mas o ideal é que tivesse uma películazinha desse material aqui, né, para esse material isolante, para proteger a resistência aqui, reforçar, né, a proteção. Mas como eu não tenho aqui, eu vou usar assim mesmo. Então eu vou colocar aqui dentro aqui, ó, esse corpo metálico aqui. Eu fiz ele ficar bem justinho, pessoal. Você vê aqui onde a resistência tá ficando, ó. Tá ficando bem próximo mesmo do metal aqui, né? Como eu falei, por isso que é bom tivesse. O ideal é que tivesse a proteçãozinha, aquela películazinha protetora lá. Mas como não tem, eu vou usar assim mesmo. A ideia aqui é só mostrar para vocês mais ou menos como fazer, né? Vocês aí é que vão ver se vocês têm condições de comprar todos os materiais necessários para fazer uma coisa bem feita, bem profissional, né? A ideia aqui é só mostrar a ideia para vocês. Olha aí, ó. Então eu vou empurrar até mais lá dentro lá, deixar mais ou menos aqui assim. Beleza, pessoal. Então a parte da resistência aqui tá ok, né? Agora eu vou fazer essa parte aqui, né, que é a montagem, da onde eu vou colocar ela aqui, ó, dessa forma aqui. Isso é uma demonstração mais ou menos como vai ficar dessa forma aqui. Eu vou colocar esse bichinho aqui, como eu falei antes, era essa ventoinhazinha aqui, mas ele é muito fraquinha, não sopra um bom, não tem um vento forte, é muito fraquinho isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui que é bastante forte, ó. Eu vou recortar isso aqui para colocar ele aqui por fora, ó. Vai dar mais ou menos certinho aqui, eu vi que encaixou certinho aqui, ó. Então eu vou cortar para ele ficar um pouco para fora aqui, né? Ó. Aí esse vento vai sair aqui nessas lateralzinhas aqui, ó. E aí como vai ficar tapado com essa outra parte aqui, o vento vai bater aqui e vai direcionar para esse cano aqui, né? Porque aonde vai sair o cabo aqui vai estar vedado. Então o vento ele tem que entrar aqui e vir nessa direção aonde vai entrar no cano aqui, ó, para soprar aqui, quando ele estiver ligado. Dessa forma aí. Então eu vou primeiro cortar isso aqui para fazer o encaixe. Vou usar o micro retífico para eu tirar esse tampo aqui, ó, para poder encaixar ele dentro, porque eu quero que ele atravesse para o outro lado para poder ele caber assim, ó. Que vai ficar só essa parte onde tem a abertura, onde entra o vento, sai o vento aqui. Ele entra, a ventoinha suga o vento, chupa o vento aqui e sai aqui. Então eu quero que fique só essa metade aqui dentro. E aqui onde vai tapar a proteção, e aí o vento tá aqui e vai direcionar para cá. Então eu vou usar a micro retífica, né, com essa broca diamantada para eu cortar esse tampo aqui, ó, onde vai encaixar o nosso pule aqui, a ventoinha. Olha aí, pessoal, não consegui abrir com a micro retífica, né? Eu fui esquentando a faca aqui no fogo, ó. Aí eu fui abrindo aqui, queimando. Depois eu peguei essa lixa aqui que tem um lado meio arredondado. Aí fui lixando aqui, ó. Fiz o acabamentozinho certinho aqui. Esse plástico aqui é bem duro. Aí deu certinho agora, ó. Encaixou bacaninho, ó. Perfeito. Como eu falei aqui, ó.
Pronto. Aí, ó. Ficou show de bola. Agora é só eu fazer a instalação aqui, ó. Vou instalar ele aqui. Colocar a resistência aqui também. Fazer a instalação aqui e ajeitar para poder fazer a parte da fonte assim aqui, ó. Vou ligar a resistência aqui na saída. Vou ligar o coolerzinho também aqui para sair. Eu já preparei um fio aqui, ó. Preparei um fio aqui com 4 pernas de fio, porque como são 2 para resistência e 2 para o cooler, se os dois, né, que a resistência e o cooler que fosse a mesma tensão, né, eu poderia usar só 2 fios normal, um cabo com apenas 2 fios. Era só eu ligar aqui em paralelo, né, os dois fios vinham passar pelo cooler e ia direto para a resistência. Mas aí, como a resistência é 127 volts e o cooler só é 12 volts, então eu que colocar paralelo, né? Porque o 127 volts passa direto para energia lá, né? Para tomada, e o de 12 volts vai ter que passar pela fonte. Então, por isso que tem que passar esses 4 fios aqui. Então, eu vou iniciar colocando aqui, fixando logo ele dessa forma aqui, ó, para poder prender os cabos. Assim vai ficar firme, ó. Agora que eu já sei, esses dois aqui é os dois do cooler. Vou soldar ele aqui, ó. Do cooler aqui tá pronto. Agora eu vou colocar o da resistência aqui, ó. Vou passar eles dessa forma aqui. E vou emendar eles aqui, ó. Pronto, pessoal, a parte aqui do coisa que tá pronto, a parte do gatilho aqui, a resistência, o cooler tá instalado, ó. Agora é só colocar aqui, ó, vai tampar certinho, ó. O vento ele sai aqui, como ele fica preso aqui que tá vedado, eu vou colocar alguma coisa aqui vedada para esse vento, quando ele ventar aqui, né, o cooler puxar o ar, ele não passar aqui por essas brechas do cabo. Então eu vou vedar aqui, ó. Quando eu passar para cá, aí o ar vai ficar livre e vai ter que ser direcionado para cá, para a resistência, para poder sair aqui na boca do nosso soprador térmico, né? Vou só isolar essa parte aqui, ó, tapar isso aqui para o vento não passar pro cabo aqui. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui agora, fixar o transformadorzinho, esse tabuzinho aqui, fixar tudo aqui assim, ó. Essa aqui é a entrada do cabo de força, pessoal. Cabo de energia. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, parafusei ele aí, ó. Agora eu vou fazer as ligações dele aqui. Um do potenciômetro eu vou ligar nele aqui. E outro no transformadorzinho aqui. Beleza. O outro aqui
Aqui, ó. Vou colocar um parafuso aqui para segurar o cabo. Vou passar o cabo por dentro aqui. Pronto. Esses dois verdes aqui é o da ventoinha. Então eu vou ligar aqui a paralelo aos 12. Primeiro eu vou testar com os 12 volts. Aí depois eu, se ver que fica muito fraco, eu coloco nos 24 volts para aumentar a potência dele, da ventoinha. Então eu vou ligar aqui, ó. Pronto, eu liguei ele aqui em 12 volts. Esse aqui é o da resistência, que vem daqui, né? Esses dois aqui. Então eu vou ligar aqui um no outro fio do potenciômetro e o outro no outro fio aqui do outro lado da entrada do cabo da rede. Eu vou ligar aqui dessa forma aqui. E o outro no outro cabo aqui. Pessoal, aí é o seguinte, aqui eu ia ligar ele somente a resistência, né, do aparelho, eu ia ligar somente a resistência pelo potenciômetro, né, para controlar a potência dele. Mas aí eu ligando a ventoinha sem fazer o controle da velocidade dele aqui, ficou muito forte. Eu fiz um teste aqui antes de mostrar para vocês aqui, ficou soprando muito forte. Aí quando a resistência tiver com a potência baixa e o vento forte demais, aí não dá certo, porque é mais vento do que temperatura. Então eu coloquei os dois, tanto a resistência como a ventoinha vai controlar através do regulador de tensão aqui, ó. Então quando eu começar, na medida que eu aumento a potência da resistência, também aumenta a velocidade da ventoinha aumentando o vento. Então ele vai aumentar ou diminuir por igual. Então fica melhor dessa forma assim, né? Eu fazendo dessa forma aí, eu vou controlar a potência. Se a resistência aumenta a potência, aumenta também a velocidade, aumentando o vento dele, né, o ar para sair, o ar quente dele. Então eu fiz a ligação dessa forma aqui, tá? Vai passar tanto o transformador como a resistência. Agora eu vou mostrar aqui para vocês verem como que ficou. Ó, coloquei esse cabozinho aqui. Por isso que eu coloquei esse plugzinho aqui, ó. Que aí eu coloco o cabo aqui, conecto aqui, ó. Eu deixei ele aberto aqui só para eu mostrar para vocês por enquanto ele funcionando. Aí depois eu vou botar a capinha dele aqui. Olha aí, pessoal. Eu vou começar a aumentar ele aqui, ó. À medida que ele começar a rodar, ele vai também encandecer lá, ó. Você vê que começou baixinho, ó. Vocês dá para você observar pelo barulho aí. Ó. Aqui. Tá baixinho. Conforme eu for aumentando aqui a potência, vai aumentando também. Ó, a resistência lá dentro acendendo. Ó, a resistência acesa lá dentro. Ó. Então, conforme eu aumentar ou diminuir, aqui, ó. Beleza, pessoal? Vocês viram que funcionou. Pessoal, eu fiz 3 alterações aqui, né? Porque eu vi necessidade. Uma foi colocar um capacitor eletrolítico paralelo à ventoinha aqui, tá? O botão do soprador aqui. Porque quando eu baixava a tensão, deixar ele bem baixinho mesmo, eu queria que deixasse a potência, o vento bem baixinho. Eu vi que a ventoinha ficava cortando a corrente, aí ficava pulsando. Ele ligava, desligava, ficava piscando, tem? A rotação dela ficava piscando quando ficava bem baixinho. Então eu coloquei o capacitor eletrolítico aqui, ó, capacitor de 36 UF por 400 volts. Aí coloquei aqui paralelo aos diodos, né, da retificação aqui do cooling, né. Esse foi uma das alterações. A outra alteração que eu fiz aqui, né, que eu não mostrei no vídeo, agora antes de eu fechar, foi eu coloquei um cortador de corrente aqui para resistência aqui, ó.
para mim poder ter a opção de ter o ar quente e ar frio, né? Então se eu quiser cortar a temperatura, a resistência, aí eu desligo a resistência e fica só o ar frio para ventar aqui o ar normal sem temperatura. Então foi essa outra foi a alteração. E a outra que eu vi aqui foi que eu tirei a regulagem da resistência do regulador aqui de tensão aqui, ó. Deixei o regulador somente para ventoinha, porque eu vi que se colocasse aqui o regulador na resistência, né? Então a resistência, quando o soprador está soprando aqui, está quente, quando a resistência está incandescente, que a ventoinha está soprando nela, o próprio ar controla a temperatura aqui, né? Quanto mais vento dá, mais ele esfria a resistência, mesmo que ela esteja muito incandescente. Então eu fiz essa opção aqui de deixar a resistência passando direto, a corrente da rede passando direto para a resistência aqui. Então agora eu vou controlar só a ventoinha aqui, né? E o vento da ventoinha que vai controlar a incandescência aqui. Se eu deixar mais baixo a rotação do ar ali, ele vai deixar a resistência encandecer mais. Se eu aumentar o ar, né, mesmo que a resistência esteja em toda a sua potência, como o vento está muito forte soprando, o vento fica tirando ali, dissipando o calor dela, então fazem com que o ar dela fique menos quente. Então eu posso controlar pela ventoinha, né, o calor do nosso projetinho aqui, eu controlo a potência da ventoinha. Então foi essas alterações que eu fiz. Eu vou fechar ele aqui e dar minhas considerações final aqui e falar o né, a revisão que eu achei dela, e vocês veem se dá para vocês fazer ou não, beleza, pessoal? Pronto, pessoal, terminei de fechar ela aqui, ó, por dessa forma aí. Então se eu ligar a resistência aqui sem a ventoinha, vou ligar aqui, olha só como ficou, pessoal. Aí desliga aqui. Então eu posso ligar a primeira ventoinha aqui. Vou começar aqui. Como eu falei, eu posso baixar agora bem baixinho, que ele vai ficar rodando normal, ó. Bem baixinho, e posso ligar aqui, ó. Pode deixar bem baixinho com a resistência, então ela vai. E aí conforme eu aumento, ó, conforme eu aumento aqui a ventoinha, ele vai apagando a resistência, ó. Se eu baixar a rotação, a resistência acende mais. Se eu aumentar mais a rotação, a resistência apaga, porque o vento está tipo tirando o calor dela, então ele controla a temperatura aqui do ar pela própria ventoinha aqui, ó. Beleza, pessoal? Não tem alguma coisa para testar aqui. Beleza, pessoal? A minha opinião final aqui, pessoal, que eu vou falar sobre esse projetinho aqui, é que para o soprador térmico, que é a intenção aqui do vídeo, como eu falei que ia fazer, para o soprador térmico, ele ali, eu queria usar ele, mas eu para tipo a pessoa que faz encanamento, né, mexer com encanamento, ele amolecer, né, ali a ponta do cano. Quando a gente vai fazer uma emenda ali, a gente amolecer a ponta do cano para poder encaixar o outro cano, né, fazer luva, né, na encanação, coisa do tipo. Era para isso que serve o soprador térmico que eu queria, né? Mas eu confesso para vocês que ele me deixou a desejar, né? Devido à temperatura dele, que não ficou tão potente assim, né? Eu vou até para frente, eu vou modificar ele. Pretendo colocar uma resistência mais grossa, que essa resistência, devido a ela ser muito fininha, né? Eu acredito que o calor ali adquirido por ela é muito pouco quando esse vento passa por ela, né? Mas serve, né? Eu acredito que não vai ser tão eficiente assim como um profissional, mas ele vai servir. E eu vi que dá para usar bastante bem também, pessoal, com uma própria estação de solda, como ele era, né? Vai dar para usar como estação de solda, porque para isso ficou bem bom, né? Mas para isso eu queria, se eu tivesse, né, eu vou tentar adaptar, sei lá, uns bicos, né, os bicos direcionador, para poder eu soltar peças ali em placas eletrônicas, né? Vai ficar muito bom,
porque para isso ele ficou até potente até demais para usar como estação de solda. Já como soprador térmico eu não achei que não ficou tão eficiente assim, né? Tão bom como eu queria que ele ficasse, mas vai dar para usar. Ele que a bicha fica bem avermelhada, depende da potência que colocar aqui, mas ficou desejado por algumas partes, né? Mas acredito que vocês aí que for fazer de vocês, né? Vocês é que usa a criatividade de vocês, né? Aqui é só para passar mais ou menos a ideia de como vocês fazer, né? Ou de vocês, caso alguém tenha interesse, né? Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Fui!